Ao longo da história, as mulheres desempenharam papéis fundamentais na formação da sociedade, muitas vezes contra as probabilidades e diante de desafios significativos. Suas contribuições foram tão diversas quanto as próprias mulheres, abrangendo campos como ciência, política, literatura e artes. Neste vídeo, vamos destacar algumas das mulheres mais importantes da história. Cleópatra nasceu em 69 AC em Alexandria, Egito, e foi o último faraó da dinastia Ptolomaica. Sua família governou o Egito por mais de 300 anos e era de origem grega. Cleópatra era uma mulher altamente educada, que falava várias línguas, incluindo grego, egípcio e latim. Ela era conhecida por sua beleza, inteligência e perspicácia política. Quando jovem, Cleópatra foi forçada ao exílio por seu irmão, Ptolomeu XIII, que assumiu o trono após a morte de seu pai. Ela conseguiu formar um exército e recuperou seu trono com sucesso com a ajuda de Júlio César, o general romano. Foi dito que ela o seduziu e formou uma aliança romântica com ele, o que ajudou a garantir sua posição no Egito. Depois que Júlio César foi assassinado, Cleópatra formou uma aliança política e romântica com Marco Antônio, um dos generais de maior confiança de César. O relacionamento deles era tumultuado, mas também ajudou a consolidar seu poder. Juntos, eles tiveram 3 filhos. Cleópatra era conhecida por suas habilidades estratégicas e diplomáticas. Ela trabalhou para manter boas relações com Roma enquanto também buscava os interesses do Egito. Sua influência desempenhou um papel crucial no cenário político do antigo mundo mediterrâneo. Também era patrona das artes e era conhecida por seu amor pela música, literatura e teatro. Ela era bem versada em filosofia e ciência e fundou uma biblioteca em Alexandria que era conhecida como uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. No entanto, seu legado é muitas vezes ofuscado pelos mitos e lendas que cercaram sua vida. Por exemplo, dizia-se que ela era uma sedutora que usava seu charme para manipular homens poderosos. Também foi alegado que ela morreu cometendo suicídio através da picada de uma áspide, uma cobra venenosa. Apesar dos rumores e lendas, Cleópatra continua sendo um símbolo de poder, inteligência e beleza. Sua vida e legado inspiraram inúmeras obras de arte, literatura e cinema. Joana d'Arc nasceu em 1412 em Domremy, na França, durante a Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Quando jovem, ela começou a ouvir vozes que acreditava serem de Deus. Essas vozes disseram a ela para ajudar o rei francês Carlos VII a recuperar seu trono e expulsar os ingleses da França. Aos 17 anos, Joana convenceu um senhor local a levá-la para ver o Delfim Carlos VII. Depois de passar por um teste que comprovou sua missão divina, ela recebeu o comando de um exército francês. Ela liderou várias batalhas bem-sucedidas, incluindo o Cerco de Orleans, que foi um ponto de virada na guerra. Joana era conhecida por sua bravura e fé inabalável. Ela costumava ser vista carregando uma faixa com a imagem de Jesus Cristo e as palavras Jesus Maria. Ela também usava armadura e lutou ao lado dos soldados, conquistando seu respeito e lealdade. No entanto, seu sucesso durou pouco. Ela acabou sendo capturada pelos ingleses e julgada por heresia. Foi acusada de se vestir como homem, o que foi visto como uma violação da lei da Igreja, e de alegar ouvir vozes divinas. Apesar de sua forte defesa, ela foi considerada culpada e queimada na fogueira em 1431, aos 19 anos. Após sua morte, Joana d'Arc tornou-se um símbolo do nacionalismo francês e uma mártir católica. Ela acabou sendo canonizada pela Igreja Católica em 1920. Sua vida e legado inspiraram inúmeras obras de arte, literatura e cinema. Joana d'Arc foi uma pioneira para as mulheres em uma época em que elas tinham poucos direitos ou oportunidades. Ela desafiou as normas sociais de seu tempo e provou que as mulheres eram tão capazes quanto os homens. Sua fé inabalável,
coragem e determinação continuam a inspirar pessoas ao redor do mundo até hoje. Florence Nightingale nasceu em 1820 na província de Florença, na Itália, em uma rica família britânica. Ela era bem educada e tinha paixão por ajudar os outros, especialmente os doentes e desfavorecidos. Na década de 1850, Florence ficou conhecida como a Dama da Lâmpada, por seu trabalho incansável na melhoria das condições dos soldados feridos durante a Guerra da Crimeia. Ela ficou chocada com as condições insalubres em que soldados foram tratados e trabalhou incansavelmente para melhorá-las. Ela implementou uma série de reformas para melhorar o saneamento e a higiene, como a introdução de práticas de lavagem, limpeza das mãos e a melhoria da ventilação nos hospitais. Também enfatizou a importância de uma nutrição adequada e descanso para os pacientes e defendeu seu bem-estar emocional. Seu trabalho teve um impacto profundo no campo da enfermagem e nas práticas de saúde em todo o mundo. Ela é considerada a fundadora da enfermagem moderna e acreditada por estabelecer a primeira escola profissional de enfermagem do mundo. Além de seu trabalho como enfermeira, Florence também foi uma pioneira para as mulheres de sua época. Ela desafiou as normas e expectativas de gênero e defendeu a educação das mulheres e a reforma social. Ao longo de sua vida, escreveu extensivamente sobre suas experiências e suas teorias sobre enfermagem e saúde. Seus escritos, incluindo o trabalho seminal Notas sobre Enfermagem, continuam a ser estudados e usados no ensino e na prática de enfermagem hoje. O legado de Florence Nightingale teve um impacto duradouro na saúde e no papel da mulher na sociedade. Ela é celebrada como pioneira em enfermagem e como modelo para meninas e mulheres interessadas em seguir carreira na área da saúde e na reforma social. Ada Lovelace nasceu em 1815 em Londres, na Inglaterra. Filha de Lord Byron, um dos maiores poetas da Era Romântica. Apesar da ausência de seu pai em sua vida, Ada era bem educada e tinha uma grande paixão por matemática e ciências. Em meados de 1800, Ada conheceu Charles Babbage, um inventor e matemático que havia projetado um protótipo para um computador chamado Analytical Engine. Ela ficou fascinada com o trabalho de Charles e viu o potencial da máquina para fazer muito mais do que apenas aritmética básica. Ada começou a trabalhar com Charles para desenvolver algoritmos para o Analytical Engine, tornando-a a primeira programadora de computador do mundo. Ela escreveu um extenso conjunto de notas sobre a máquina, que incluía o primeiro algoritmo publicado destinado a ser processado por uma máquina. Seu trabalho lançou as bases para a programação de computadores modernos. Ada também foi uma visionária que reconheceu o poder e o potencial das máquinas de computação. Ela previu que os computadores poderiam ser usados para criar música, gráficos e cálculos complexos, e que poderiam ser usados para muito mais do que apenas calcular números. Infelizmente, sua vida foi interrompida aos 36 anos devido a uma doença, mas seu trabalho teve um impacto duradouro no campo da ciência da computação. Ela inspirou gerações de programadores de computador, especialmente mulheres, que fizeram suas próprias contribuições para o campo. Nos últimos anos, Ada Lovelace tornou-se um símbolo das contribuições das mulheres para a tecnologia e a ciência. Ela é celebrada como modelo para meninas e mulheres interessadas em seguir carreiras nas áreas STEM. Marie Curie nasceu em 1867 em Varsóvia, na Polônia. Ela era a caçula de 5 filhos, e desde cedo mostrou aptidão para matemática e ciências. Apesar de enfrentar discriminação e oportunidades limitadas de educação como mulher na Polônia, ela acabou indo para Paris para estudar física e matemática. Em 1895, Marie casou-se com Pierre Curie, um colega físico. E os dois começaram a trabalhar juntos. Eles descobriram 2 novos elementos, polônio e rádio, e cunharam o termo radioatividade para descrever o fenômeno que observaram em seus experimentos. Seu trabalho teve um impacto profundo no mundo da ciência, mas também teve implicações significativas para a medicina.
Marie desenvolveu técnicas para isolar isótopos radioativos, que poderiam ser usados para o tratamento do câncer. Em 1903, Marie se tornou a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel de Física, que dividiu com seu marido Pierre Curie e o engenheiro e físico francês Henri Becquerel. Mais tarde, ela ganhou um segundo Prêmio Nobel de Química em 1911, tornando-se a primeira pessoa e a única mulher a ganhar 2 prêmios Nobel em áreas diferentes. Marie também foi uma pioneira para as mulheres na ciência, quebrando barreiras e desafiando as normas de gênero de seu tempo. Ela se tornou um modelo para gerações de mulheres que seguiram seus passos. No entanto, seu trabalho com a radioatividade também teve consequências não intencionais. Ela sofria de doença da radiação devido à exposição prolongada a materiais radioativos, o que acabou levando à sua morte em 1934. Apesar dos riscos, as descobertas e inovações de Marie Curie tiveram um impacto profundo no mundo da ciência e da medicina. Seu legado continua a inspirar cientistas e pesquisadores. Rosa Parks foi uma ativista americana dos direitos civis que se tornou um símbolo da luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Nascido em 4 de fevereiro de 1913, em Tuskegee, no Alabama, Rosa cresceu em uma sociedade segregada onde os negros eram tratados como cidadãos de segunda classe. Apesar dos muitos obstáculos que enfrentou, ela se tornou uma das figuras mais proeminentes na luta pela igualdade racial. Rosa se envolveu no movimento dos direitos civis desde muito jovem. Em 1943, ela se tornou secretária do capítulo de Montgomery da Associação Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor. Ela trabalhou incansavelmente para desafiar a segregação em sua comunidade, organizando boicotes e liderando campanhas de registro de eleitores. Mas foi seu corajoso ato de desobediência civil em 1º de dezembro de 1955 que a tornaria uma figura nacional. Rosa estava em um ônibus de Montgomery quando o motorista ordenou que ela cedesse seu lugar a um passageiro branco. Ela recusou, provocando um boicote ao sistema de ônibus de Montgomery que durou mais de um ano. O boicote levou a uma decisão da Suprema Corte que declarou inconstitucional a segregação no transporte público. Sua bravura e coragem diante do perigo inspirou outros a se posicionarem contra a injustiça. Ela recebeu inúmeras ameaças de morte e acabou sendo forçada a deixar Montgomery, mas suas ações já haviam deixado uma marca no movimento pelos direitos civis. Além de seu ativismo, Rosa também era uma talentosa escritora e palestrante. Ela escreveu vários livros, e também viajou ao redor do mundo, falando sobre suas experiências e a necessidade de igualdade racial. Seu impacto na história americana não pode ser exagerado. Ela foi uma figura-chave na luta pelos direitos civis e ajudou a abrir caminho para o fim da segregação. Sua bravura e determinação continuam a inspirar as pessoas ao redor do mundo a defender o que é certo. Rosa Parks foi uma mulher notável que dedicou sua vida a lutar por justiça e igualdade. Seu legado vive hoje enquanto continuamos a trabalhar para uma sociedade mais justa e igualitária. Ruth Bader Ginsburg nasceu em 1933 em Nova York, nos Estados Unidos. Seus pais eram imigrantes judeus da Rússia, e sua mãe desempenhou um papel significativo na formação de suas opiniões sobre justiça e igualdade. Ruth frequentou a Cornell University, onde conheceu seu marido, Martin Ginsburg. Mais tarde, ela frequentou a Harvard Law School, uma das apenas 9 mulheres em uma classe de mais de 500. Apesar de enfrentar discriminação e dificuldades, ela se formou na Columbia Law School e começou sua carreira jurídica como escriturária. Ruth tornou-se professora de direito e uma defensora incansável da igualdade de gênero. Ela fundou o projeto dos direitos da mulher na American Civil Liberties Union, onde defendeu 6 casos perante a Suprema Corte, vencendo 5. Ela trabalhou para promover direitos iguais para mulheres, homens e pessoas de todas as raças, religiões e orientações sexuais. Seus esforços levaram a decisões marcantes que mudaram o curso da história americana,
como o caso Estados Unidos versus Virgínia, que derrubou a política de admissão exclusivamente masculina do Instituto Militar da Virgínia. Em 1993, Ruth foi nomeada para a Suprema Corte pelo presidente Bill Clinton, tornando-se apenas a segunda mulher a servir na mais alta corte do país. Durante seu tempo no tribunal, ela se tornou conhecida por suas opiniões liberais e sua defesa da justiça social. Ela era uma opositora vocal da discriminação e lutou pelos direitos das mulheres, das minorias e da comunidade LGBTQ+. Escreveu várias opiniões e dissidências influentes, incluindo a famosa dissidência no caso de Shelby County versus Holder, que derrubou as principais disposições da Lei dos Direitos de Voto. Seu legado vive através das muitas pessoas que ela inspirou, incluindo meninas e mulheres que a viam como modelo e pioneira. Ela será lembrada como uma destemida defensora da justiça social e uma pioneira da igualdade de gênero. Foi uma mulher notável que deixou uma marca no mundo jurídico. Nos mostrou que, mesmo diante da discriminação e da diversidade, podemos fazer a diferença e mudar o mundo. Mary Wollstonecraft nasceu em 1759 em Londres, na Inglaterra. Ela foi uma escritora prolífica, filósofa e defensora dos direitos das mulheres. Seu trabalho desafiou os papéis tradicionais de gênero e defendeu a igualdade de direitos e a educação das mulheres. Em 1792, Mary publicou sua obra mais famosa, Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher, que argumentava que as mulheres não são naturalmente inferiores aos homens, mas apenas são percebidas como tal devido às expectativas da sociedade e à falta de educação. Este trabalho inovador tornou-se um texto-chave no movimento feminista e continua a ser estudado e celebrado hoje. Ao longo de sua vida, ela também defendeu causas políticas, como o abolicionismo e os direitos dos trabalhadores, defendia também a reforma social e a justiça. Ela acreditava que a sociedade só poderia alcançar o verdadeiro progresso se todos os indivíduos tivessem direitos e oportunidades iguais. Apesar de sua trágica morte aos 38 anos, seu legado continua vivo por meio de sua escrita e ativismo. Suas ideias continuam a moldar a conversa sobre gênero e igualdade, e seu compromisso inabalável com a justiça e a reforma. Embora o trabalho de Mary Wollstonecraft tenha sido frequentemente controverso e enfrentado oposição durante sua vida, suas ideias e ativismo continuam a inspirar e influenciar movimentos feministas em todo o mundo. Ela é celebrada como uma pioneira da igualdade de gênero e um modelo para mulheres jovens. Malala Yousafzai nasceu em Mingora, no Paquistão, em 1997. Ela cresceu no Vale do Swat, onde frequentou uma escola fundada por seu pai, que era ativista educacional. Malala rapidamente se interessou por educação e direitos das mulheres e começou a se manifestar contra os esforços do Talibã para proibir as meninas de frequentar a escola. Seu ativismo levou a ameaças de morte do Talibã, mas ela se recusou a ser silenciada. Em 2012, Malala foi baleada na cabeça por um atirador talibã enquanto ia de ônibus para a escola. Ela ficou gravemente ferida e teve que passar por várias cirurgias e reabilitação intensiva. Apesar do ataque, permaneceu determinada a continuar a defender a educação e os direitos das mulheres. Sua história de coragem e resiliência rapidamente ganhou atenção internacional e ela se tornou um símbolo de esperança para as pessoas ao redor do mundo. O ativismo e a defesa de Malala lhe renderam reconhecimento mundial, inclusive recebendo o Prêmio Nobel da Paz em 2014. Ela usou sua plataforma para promover a educação e capacitar jovens, principalmente meninas, a perseguir seus sonhos e defender seus direitos. Ela fundou o Fundo Malala, uma organização que trabalha para proporcionar às meninas acesso à educação de qualidade e promover a igualdade de gênero. Ela também escreveu vários livros, incluindo Eu Sou Malala, que se tornou um best-seller. Hoje, Malala continua a ser uma voz proeminente pela educação e pelos direitos das mulheres. Seu legado é sentido nas muitas jovens e meninas ao redor do mundo que foram inspiradas por sua história e que estão trabalhando para fazer a diferença em suas comunidades.
Malala Yousafzai é uma jovem inspiradora que causou um impacto incrível no mundo. Sua defesa da educação e dos direitos das mulheres inspirou milhões, e sua história de resiliência e bravura continuará a ser uma inspiração para as próximas gerações.